Então, gente, a gente estava indo pro teatro, aí o Uber fez o caminho totalmente errado, eu não sei o que aconteceu. Só sei que... Como é que foi, Lidy, mesmo que aconteceu? Ah, sim. Ele, na verdade, ele era pra ir pela 23, ele acabou se embananando, entrou ali pelo meio do bairro. Ixi, deu uma confusão. Imagina só se você tivesse uma memória viva, mas literalmente viva, um ser humano, que te lembrasse exatamente tudo o que aconteceu. Bom, eu tenho isso. Por sorte, minha irmã é minha memória. Tudo o que acontece eu já conto pra ela de imediato, mas a maioria das pessoas não tem esse privilégio porque eu esqueço tudo e ela lembra tudo, então fica ótimo. Tudo isso eu tô falando porque a gente foi assistir a peça... A peça de quem? Do Otton Bastos. Ah, então, a gente vai assistir a peça do Otton Bastos, que é uma peça maravilhosa, com um ator lendário da dramaturgia brasileira. E essa peça, ela chama Não Me Entrego Não. Gente, essa peça, olha, foi uma dos melhores presentes que eu já recebi na minha vida, principalmente enquanto teatro. Porque é uma peça em que é um senhor altamente gabaritado, e não só porque ele é um senhor que a gente tá falando, e não, nossa, ele foi um grande ator. Não, ele é um grande ator. Ele é um ator impecável, perfeito. No alto dos seus 90 e poucos anos, deu um textão ali, batidinho, de 2 horinhas, lúcido, pleno e cheio da arte da interpretação. E essa peça, ele interpreta como um monólogo. Como a gente disse, tem a personagem da memória, que é um personagem ali, um auxílio. Ela está ali para auxiliar ele, caso aconteça dele esquecer alguma coisa. Ela dá até um tom de humor, pontua algumas coisas extremamente importantes ali para a peça, mas não deixa de ser um monólogo, porque a participação dela é uma participação especial. E o monólogo é um texto gigante, é uma peça super difícil de fazer, apesar de estar falando sobre a vida dele. Ele está contando a vida dele, como aconteceu dele virar ator, as dificuldades que ele passou, mas tudo com um tom muito leve. A gente só percebe depois de terminar a peça que a gente fala, ele passou por bastante coisa, né? Não foi fácil a vida de ator. Nossa, realmente a vida de ator brasileiro não é fácil. Mas ele não fala com pesar de, nossa, como eu sofri. Não, ele fala, é assim que aconteceu. Estou aqui apesar de tudo isso. E, além disso, ele dá uma impressão de que isso tudo me fez ser o ator incrível que eu sou. Porque ele tem convicção de que ele é, porque ele realmente é maravilhoso. Vocês vão se recordar, mas a maioria dos personagens do Otton Bastos são personagens muito sérios, muito carrancudos, ou com uma melancolia, uma tristeza, mas geralmente sérios ou bravos, né? Vão mais por esse caminho. E ali a gente vê um Otton totalmente desconstruído ali. É uma pessoa divertida, carismática, leve, engraçada, um humor gostoso, sabe? É uma pessoa que você quer levar pra vida, quer levar pra... ali, vamos conversar comigo, vem tomar um café na minha casa. E ele é uma pessoa muito divertida, uma pessoa leve, uma pessoa que, apesar do que a Neném falou sobre as coisas que passou na vida, que não foi fácil, muito perrengue, ele é muito bem-humorado. E essa peça, ela não é uma biografia. Apesar de falar da vida dele, ele está contando a história da vida dele, ele fala que não é uma biografia. Quando ele decidiu fazer essa peça, fazia muito tempo que ele não fazia nada no teatro. E aí ele falou assim, eu preciso fazer algo no teatro, né? Mas, vocês acreditam que foi a primeira vez que ele fez um monólogo? Depois de mais de 70 anos de carreira? Ou seja, sempre dá pra fazer algo novo. Como ele vai contando todas as coisas que ele acabou vivenciando durante a vida, a gente também experimenta muito do que aconteceu na história do nosso país. Então tem uma parte que pega da ditadura, uma parte de que pega a censura que ele sofreu, ou que a peça que ele estava sofreu, pega a ascensão de alguns grandes nomes da nossa dramaturgia que ele conheceu ali bem no comecinho, enfim, é uma coisa que acaba nos trazendo muito conhecimento
de uma forma despretensiosa, porque ele está contando a história. Ele também está enaltecendo os grandes nomes do teatro, da dramaturgia que passou por ele, que ele trabalhou junto. A Nenê já falou do recurso da memória, né, que é uma atriz que fica com ele ali durante a peça e que, vez por outra, dá umas deixas, né, dá umas deixas de alguma coisa que ele deixou escapar ou perdeu um fio da meada, mas sim, raras vezes. Mas como são coisas raras que acontecem, eu acho que eles trouxeram também uma outra função para ela, que é como seria uma função de Google, assim. Ele fala uma coisa que talvez não seja muito conhecida aos olhos do grande público, ou por exemplo, quando ele fala do terceiro ano científico, quando ele estudou no terceiro ano científico. Isso trazendo pra gente, ele teria que explicar durante a peça, o terceiro ano científico é equivalente, tal. E aí ele usa o recurso da memória dele e pede, memória, o que é o terceiro ano científico hoje? E aí ela fala ensino médio. Aí ele fala, só isso? Gostava mais da minha época. E realmente é muito mais, né, que o terceiro ano científico e a gente ensino médio. E a memória também é muito bem humorada. O jogo entre os dois fica assim muito orgânico. A gente não vê realmente uma pessoa ali que tá dando uma deixa só porque a pessoa talvez esqueça alguma coisa. Não, ela acaba fazendo parte da peça e trazendo pra gente esse humor, essa leveza junto com o Otton. Ele fala sobre a vida dele e ele vai interpretando os personagens que participaram da vida dele. Então, quando ele vai contar a história de um senhor que foi muito importante na infância dele, que a conversa, faz toda a interpretação sem precisar mudar nada. Ele não muda figurino, não muda nada, mas muda totalmente a pessoa. Até quando ele faz personagens femininas, né? Então, ele muda o jeito da professora, uma professora que ele foi apaixonado. Então, ele muda o jeito de falar e tudo mais. E ele não é caricato, não é estranho. É um personagem mesmo e isso mostra a grandiosidade desse grande ator. Uma curiosidade dessa peça é que quando ele resolveu fazer essa peça, ele escreveu mais de 600 páginas. E o escritor teve que ali adaptar as coisas ao teatro. Como eu falei lá no começo, o Otton tem mais de 90 anos, né, gente? O que você espera de uma pessoa com mais de 90 anos? Tá assim, ó. Sim, joga aí na sua imaginação. Uma pessoa lenta, uma pessoa um pouco mais devagarzinho, que fala mais devagar, que a gente quase não entende, que a gente tem que ficar... você pode repetir? Gente, nada disso. A dicção dele é perfeita, um vozeirão que continua potente, mas com toda clareza, a gente consegue entender ele perfeitamente, e não só porque, nossa, eu consigo entender, não. É como se a dicção dele não tivesse envelhecido nem um dia. É a mesma dicção de que ele sempre teve, assim, a construção durante a vida. É perfeita. E também o jogo de fala, muito rápido. Ele não fica assim, então, não sei o que, não ralenta. É rápido. E tem muita fala, tem muito texto, muito rápido. E muitas tiradas, sacadas rápidas. Então é uma coisa que nos admira muito, porque quebra esse nosso preconceito de achar que um senhorzinho, uma pessoa com mais de 90 anos, vai ser desse jeito. Não tem, cada pessoa realmente envelhece e amadurece de uma forma. Porque só envelhece, na verdade, é aquele que já se abandonou, não quer mais viver. Então esse envelhece. Enquanto ele tiver força, enquanto ele tiver resistência, a vida é esse complemento. Ela te ajuda, ela vai contigo, lado a lado. E você vai acompanhando a vida. Eu acho a vida uma coisa extraordinária. Mesmo com todos os problemas que você tem, com todas as situações, com tudo de ruim que tem, mas viver é importante. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilha para todo mundo. Em todas as redes sociais, tudo @albergue72. Como a gente sempre fala por aqui, vai ao teatro, tchau!